dizer que o Flamengo passa fácil? Não, o Flamengo passa muito fácil. Não fácil, muito fácil. Fala, torcedor, mais um corte que eu separei para vocês, total crédito à ESPN Brasil, e fica comigo nesse vídeo para ver o que a imprensa tem falado do Mengão na Libertadores. Tem muita análise boa. Já dá aquela moral se inscrevendo no canal e ativa o sino de notificação para não perder mais conteúdo. Música do Sport Center no ar, você já sabe que vem destaques, tá? O Flamengo. Tá no grupo da morte? Morte pros outros, né? Sorteio de grupos da Libertadores, sorteio então dos grupos da Sul-Americana, que a gente já passou, mas agora a gente desmiuça, e a Copa do Nordeste, seus clássicos, e teremos um convidado aqui, o técnico do Ceará, o Wagner Mancini também, pra gente papear no Sport Center. Essa questão do grupo da morte, ela é curiosa porque não é avaliando os adversários, mas é a condição, né? O grupo das milhas. Talvez seja isso, né? Isso. Pelo menos foi o que a Roberta e o Zupac trouxeram, Pedro Henrique Torre, de bastidores pra gente, claro, nas entrevistas também, como Landim e Braz falaram e analisaram o grupo do Flamengo, nesse sentido, né? O Flamengo entende que é sim o mais forte, mas a questão logística é o que parece preocupar os rubro-negros nesse momento. Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde para você, boa tarde aí também para o Marra, beijo para Mari, enfim, para Mari Pereira, Mari Spinelli também, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, o Flamengo falava tanto lá, até o Zupac, a Roberta trazia ontem palavra dos dirigentes, eles falavam tanto em questão de logística e tudo mais, que preocupava bastante, acabou que é o que vai pegar mesmo para o Flamengo, né? Acabou que vai jogar por 2 vezes na altitude, para enfrentar, enfim, o Milionários em Bogotá e depois o Bolívar na altitude de La Paz, um 2.600, quase 2.700, o outro 3.600, 3.400, enfim, algo assim. A questão do Flamengo aqui não é nem pegar um adversário mais forte ou mais fraco. O receio do torcedor e dos dirigentes era que o Flamengo caísse num grupo de logística ruim. E aí foi justamente o que aconteceu. O Flamengo tá com... Não só o Flamengo, o calendário tá apertadíssimo por conta da data FIFA. E aí o Flamengo acaba sofrendo por ter um elenco muito qualificado, porque tem muitos jogadores que são convocados. E aí você acaba enfrentando na Libertadores 2 times que jogam na altitude. Para nós torcedores pode parecer que não, mas o jogador ele acaba sofrendo sim. A logística acaba ficando muito ruim, o cansaço é muito maior. E aí a diretoria vai ter que se desdobrar para fazer essa logística pro Flamengo. É matar esse problema no peito e ir para cima dos jogos. De altitude, então o Flamengo vai ter essa dificuldade, são distâncias razoáveis para você percorrer, especialmente ali o primeiro jogo, a estreia, que deve ser, a tabela detalhada ainda vai sair mais daqui a pouquinho, mas o primeiro jogo, já se sabe, contra o Milionários na Colômbia, vai ser entre as 2 partidas da final do Campeonato Carioca, né? Entre as 2 finais do Campeonato Carioca, os 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Então o Flamengo já sabe, vai ter que de repente tentar fazer um bom resultado contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo, para tentar mandar o time titular na estreia, num jogo difícil, numa altitude, estreia de Libertadores, e aí depois completar esse segundo jogo no Campeonato Carioca, porque é uma temporada que o Flamengo não pode mais se dar o luxo de nenhuma surpresa, como teve em 2023, teve percalços aí que custaram bastante. Então é essa a maior preocupação. Tem ainda o Palestino ali, o Flamengo conhece bastante, uma pedrinha no sapato, foi até o primeiro time que o Vinícius Júnior marcou um gol na carreira, na Sul-Americana de 2017, mas enfim, a questão logística, de fato, parece que o Flamengo falou tanto que vai pegar. O presidente Rodolfo Landim conversou com os nossos companheiros que lá estiveram no Paraguai para o sorteio da Conmebol, falou um pouquinho aí sobre essa disputa do Flamengo em busca do tetra da Libertadores, que no ano passado ficou bem, bem longe. A classificação na fase de grupos também é importante, porque ela influencia depois no jogo de ida e volta. Então, eu diria hoje que eu não vejo grandes favoritos para essa competição. Existem grupos ali que a gente preferia estar. Qual, por exemplo? Não, deixa para lá. Mas assim, eu já comentei, quer dizer, jogar na altitude é um problema para todos os clubes brasileiros, a gente sabe, historicamente é um problema. E a logística muito complicada também é um problema, né? Então basta ver ali quem acabou pegando, às vezes,
jogando em altitudes mais baixas ou no nível do mar, seria melhor. A gente tem na tela, Pedro, inclusive, as distâncias aproximadas aí, fazendo uma conta dos voos que os times farão nessa Conmebol Libertadores. Então, só quem tem uma distância maior é o Botafogo, com mais de 13 mil quilômetros. É muita coisa. Dá pra soltar um nu aí, hein? Dá pra soltar um nu. Nu. E o Grêmio é o que tem a menor distância aí a ser percorrida, com aí pouco mais de 5 mil quilômetros, mas a conta o Flamengo não só dá distância em quilometragem, mas aí você também tem que levantar em metros. Pra cima. E outra coisa, vertical e horizontal. Aí é só a ida, tá? Isso é só a ida. Tem ida, só contando só a ida. Isso, porque depois você vai ter que... Tem que voltar também, né? Ficar na altitude, depois você tem que descer. Por lá. Tem esse detalhe. Agora vai ficar Mas você suba e não consiga descer. Mas isso que vocês estão falando é muito interessante, sabe por quê? Não é só a questão de quanto você vai andar, né? A distância. Mas essa acho que é a particularidade da Libertadores. É o local onde... Porque não é só a distância. Às vezes é mais fácil você sair daqui e ir pra Nova York... Sim. Do que você ir pra uma... A logística é direto. muito ruim. Essa é a questão da logística. Contra é quem muito que o ruim. Atlético jogou na temporada passada? Foi o... Foi contra o Carabobo. Carabobo. Que aí você tinha que fazer um voo, mas você precisa pegar um carro, um ônibus pra poder chegar. Aí é uma e era estrada de 2 Dividia horas. o voo, né? Dividia... Aí você chega lá num hotel, mas é assim, mas aí você não tem onde... Então, assim, tem muitas particularidades. Não é assim, não é apenas a distância. Aí, nesse lado, jogar em Bogotá, por mais que tenha altitude, você vai jogar contra um grande clube tradicional que não vive um grande momento, Tá. mas você vai jogar em Bogotá. Você tá numa cidade grande. Tem toda a tranquilidade, pegar um voo, descer em Bogotá Isso. e voltar. Mas a altitude é uma pedra no sapato. É que o Flamengo ele faz isso, né? A gente faz a conta da horizontal e do tanto que ele sobe. Mas aí, ao mesmo tempo que pro flamenguista que ouve isso... Mas e o elenco, né? É isso que eu ia falar. Porque o flamenguista que ouve isso, ele fala assim... gente, mas de toda forma eu queria o caminho ou a distância menor e menor altitude. Mas o Flamengo, ele monta um elenco desse tamanho... Pra suportar. Exatamente para tentar lidar com isso. Se fosse outra equipe, talvez até a esperança já tivesse assim, cara, ferrou, vamos focar em outras coisas, porque ali na logística vai descansar muito no nosso elenco, né? Tudo bem, o pensamento está correto. O Flamengo e a diretoria montou esse elenco justamente para isso, para suportar a agenda, que é gigantesca. Esse é um problema do futebol brasileiro. E o Flamengo fez as contratações pensando nisso. Porém, no meio disso tem a data FIFA. E aí que é o problema. O Flamengo, se eu não me engano, perde 6 jogadores importantíssimos, titulares para a data FIFA. E aí tudo bem, eles vão jogar e dá tempo deles voltarem para jogar, por exemplo, o Carioca. Tá, mas e a logística disso, o cansaço do jogador? Ele acaba de voltar de partidas aí com a seleção brasileira. Resumindo, o Flamengo acaba se prejudicando por ter um elenco qualificado. O Flamengo não é que ele tá tudo bem ele ter esse problema, mas ele tem mais armas para solucionar. É porque tá, entre aspas, cada vez mais presente, né? Não sei se cada vez mais, mas, por exemplo, o Always Ready agora, que não se classificou para Libertadores, já consegue jogar no seu estádio. E também. Que alívio que ele não se classificou. Exatamente. Que foi um alívio mais. Tem Sul-Americana, enfim, né? Pode cruzar com os brasileiros. E aí os times, obviamente, entram nessa conta, né? A logística, o que consegue se garantir com um elenco forte, ele vai não necessariamente ter sucesso, mas ele consegue administrar melhor. E isso é administrado, acho que não só com o elenco, mas com a estrutura que você tem. Financeiramente, né? Falando também. Financeiramente, não é, vou contratar um jogador tal, porque tudo bem, você contrata um jogador que tem principalmente uma capacidade técnica, mas essa capacidade também física está muito mais relacionada aos profissionais que você contrata para a sua comissão, e nisso o Flamengo tem os melhores, como os outros grandes clubes do Brasil também investem muito, e na estrutura que você tem. Claro, você consegue simular situações de ambientação mesmo, né? De aclimatação. E aí sim, né? Aí de novo os clubes brasileiros se dão bem, né? Também. E os gigantes argentinos. Muitos outros não conseguem fazer isso. Omar, você que é um cara que está sempre aqui também analisando e avaliando muito o trabalho do Tite, ele tem o costume de ter no trabalho dele, estou tentando buscar na memória, 2 equipes? Porque assim, imagino que o Pedro Henrique Torre terá que voltar muito aqui no Sport Center para falar sobre departamento médico, atualização de controle de carga, de como o Flamengo vai lidar com competição B, C. E aí a gente pode começar a pensar no Tite, naquele momento do brasileiro eu vou ter uma equipe para lidar com a Libertadores aqui,
Ou vai todo mundo no... O Dorival tentou separar um pouco mais, né? Ele tentou fazer um pouco mais, administrar por motivos... Eu tô tentando puxar na memória aqui, depois de tanto tempo que a gente convive com o Tite, de 2 times, assim, esse é tipo o Filipão fez, né? Sim. Time do Brasileiro, time de Libertadores. Dorival mesmo. O Dorival também. O Tite, assim, dos trabalhos de sucesso dele, não só não tem, como ele não esconde escalação. Sim. E não altera o esquema. Isso. Muitas vezes, a gente até via, por exemplo, no Corinthians, algumas vezes ele chegou a mudar. Sai o time titular todo, em algum jogo determinado, entra todo o time reserva. Mas o mecanismo era sempre o mesmo. É difícil, né? Pelo menos ele não costumava trabalhar com esquemas diferentes. Ele se impõe, né, Bruno? É claro que tem variação, às vezes, com situação de jogo. Sim, sim. Agora a gente pode dar uma descansadinha e tal. Mas os times do Tite são times de imposição. Você vai jogar contra o meu time que é bom e o meu time vai jogar desse jeito em cima de você e azar é seu. É assim. Agora, eu acho que o que pode acontecer, desculpa, Maria, é trocar, como ele já trocou no Carioca algumas vezes. Hoje é o jogo do Gabigol e do Bruno Henrique. E aí, Gabigol... Gente, olha o luxo de você ter na estreia da Libertadores... Gabigol e Bruno Henrique começando e Pedro no banco com o Cebolinha e tal. Não, e eu acho que assim, falando sobre clubes, né, eu não sei se ele teve esse elenco da maneira como ele tem, então assim... Justamente o comentário que eu ia fazer. É inevitável, o Tite vai ter que substituir, vai ter que mudar o time. O Flamengo está montando um elenco justamente para ter esse rodízio. Só de zagueiro aí o Flamengo tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz e Léo Ortiz. Você consegue formar 2 duplas de zaga aí muito boas. O Flamengo tem montado o elenco pensando nisso. Então não tem para onde correr, são muitos jogos, a agenda é muito grande e o Tite vai ter que mexer no time. E eu arrisco a dizer que esse vai ser um dos maiores trabalhos do Tite aí na temporada, dirigindo o Flamengo. Inevitavelmente você consegue montar 2 times com esse elenco do Flamengo, né? Assim, não vejo ele necessariamente dividindo. Esse é o meu time que joga pontos corridos, esse é o meu time que joga Libertadores. Mas se minimamente ele escolhe trocar, sei lá, metade do time, ele mantém um nível ali altíssimo. E estimula a competição. Você vê a briga, o Flamengo foi para buscar lateral em qualquer, né, Vinha e Ayrton Lucas, gente. Aí você volta pra zaga, Ortiz, imagina, aí você vai pro meio, com o Gerson afastado, De La Cruz, Gabigol é banco, Bruno Henrique é banco. Luiz Araújo, Cebolinha. Tô machucando os adversários. Tanto, não é, Pedro, que os exemplos que a gente deu aqui de técnicos que utilizavam 2 times, a gente falou do Dorival, que tinha esse grande elenco, e o Filipão, que em 18 o Palmeiras também dava esse grande elenco. Mas outros técnicos, como o Abel mesmo fez agora, ou o Cuca em 21, com o Galo, ele era... O próprio Jorge Jesus também, vamos embora, né? O Jesus, exato, não é? O Jesus é o melhor exemplo. Mudanças, né, assim. Sim, mas não de tirar um time todo e colocar outro time. E o Flamengo tem capacidade de fazer isso se for a ideia do Tite, Pedro. Tem total capacidade, né, Bruno? Porque, enfim, até a história que eu falava sempre dos potinhos, lembra? Do Dorival, que ele guardava bastante por conta de, enfim, de desgaste e tal. O Flamengo fez uma ótima pré-temporada, né? Fisicamente o time está muito bem, né? Completamente diferente do ano passado, isso é visível. A gente não precisa ser nenhum estudioso, nenhum especialista para observar isso, porque de fato o time está muito diferente. Então está um elenco bem fisicamente homogêneo, assim. Você vê que quando os jogadores entram em campo, entram muito bem assim no segundo tempo, enfim, os jogadores que não têm atuado com tanta constância assim. E aí, de fato, é um cardápio muito vasto para o Tite, né? Por mais que ele não tenha essa característica de montar 2 equipes, o calendário acaba se impondo a ele, não tem muito jeito. Mas é um luxo para ele poder, por exemplo, como vocês disseram aí, não tem o Pedro Cebolinha, um pouquinho desgastado, são os titulares, então vamos com Bruno Henrique e Gabigol, né? Você não tem o Ayrton Lucas, então coloca o Vinha. Então não tem Fabrício Bruno e Léo Pereira, então vai com Davi Luiz e Léo Ortiz. Então é uma grande diferença aí para os adversários e o Tite vai saber dosar certamente ponto a ponto aí, rodada a rodada, para tornar esse Flamengo cada vez mais forte. E o Flamengo é uma equipe, como outras também já fazem no Brasil, mas há algum tempo o Flamengo tem essa questão de logística, ele só anda
só se movimenta, só faz, enfim, as suas viagens aqui no continente de voo fretado, né? O Flamengo não utiliza nenhum voo tradicional de carreira, nem nada disso, é só voo fretado mesmo, então vai de um ponto a outro, mas mesmo assim, algumas vezes encontra dificuldades, como em Ibagué, em 2022, o Flamengo não tinha autorização, por exemplo, não conseguiria, com um avião de tamanho porte, pousar em Ibagué. Então teve que descer em Bogotá e de Bogotá pegar um ônibus, que foram 5 horas, a estrada estava com alguns problemas ali, então teve que encarar 5 horas de viagem. Então tem essas pequenas armadilhas aí de logística da Libertadores. É isso, é o grupo das milhas. Valeu, viu, Pedro? Boa sequência aí de trabalho para você. E aí no meio disso tudo uma Copa América ainda, né? A Libertadores para, mas o Campeonato Brasileiro não, né? Então é isso que ainda vai testar ou exigir ainda mais dos grandes elencos, como é o caso do Flamengo. Você dizer que o Flamengo passa fácil? Não, o Flamengo passa muito fácil. Não fácil, muito fácil. Põe aí o grupo do Flamengo abaixo do nosso GC pro pessoal Flamengo é um ver. grupo fácil. Palestino, Milionários e Bolívar. E Bolívar. Eu vi o Milionários na pré-Libertadores muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Tá? O Palestino foi bem, né? Se você vai contar as fases iniciais, o Palestino... Ah, mas eu vi o jogo... Bem que o adversário era fraco, né? O time do Palestino, eu diria, Pascoalzinho, é primitivo. É muito ruim mesmo. Primitivo, assim. Mas pode ser competitivo. Eu adoro time primitivo. Você vai abraçar o Palestino? É o teu time agora? É porque o Bolívar fez grande campanha já, né? Eu acho que o Bolívar é a segunda força do grupo. Eu tô começando a ficar preocupado que o Palestino pode ser Cara, o Bolívar vai ser um adversário muito difícil. E eu não digo pela parte técnica, né? A gente tem que analisar também a altitude. E, se eu não me engano, na Libertadores passada, o Bolívar ganhou todos os jogos em casa. É muito difícil jogar com eles lá. Você pegar um time que tá acostumado com a altitude, tem que estar muito encaixado, o sistema de jogo tem que ser muito efetivo. E o Flamengo tem que ir ligado para esse jogo lá. Acredito que o Flamengo pegou um bom grupo, mas o que vai mais pesar aí é essa logística e essa altitude. É difícil jogar lá. Não, o pior time de todos é de um país que eu não sei que é a logística. Que você vê no sorteio tudo que é dirigente. O que você mais teme? A logística. O meu medo, o meu maior adversário é a logística. O Pedro acho que é especialista nesse assunto, né? A logística é de que país? Eu não sei, que todo mundo tem medo. A logística, Bubu, é aquele item que a gente precisa analisar, porque o jogo não é só o que você vê. Ah, entendi. Eu tava achando que a logística era uma equipe muito poderosa, que tá num grande momento. Ai, meu Deus, eu tenho uma logística. Meu adversário é logística. Sabe porque eu vou perguntar quem jogou, Zé. Uma viagem de 6 horas, jogar na altitude, ter que jogar quarta e domingo. Explica um pouco pro Bubu, já que ele não quer me ouvir. É difícil. Eu como gosto de viagens exóticas e longas, né? Eu preferia. Mas aí tu chega lá, não consegue. Tu sai do avião, não consegue andar. O cara vai passear. Sai do avião, não consegue andar. Descansa, jogo, pressão, torcida ali no cangote. Vai pro spa, quer uma massagem. Vai tomar o banho turco lá. Então, viagem quanto mais leve, mais maluca, é melhor, mais legal, mais emoção, diversão, aventura. Libertadores é aventura, cara. Eu fico pensando, os caras que trabalham com futebol, jogadores, supervisores de logística e dirigentes, eles não devem saber nada. Eles precisavam te ouvir um pouco mais. Lógico. E logística? São Paulo vai jogar se divertir, eu morro de vontade de conhecer o deserto de Atacama, eu nunca fui. A última vez que eu posso aproveitar o São Paulo vai jogar com a última vez que tu debochou da logística, tu falou que a LDU ia voar no Maracanã contra o Fluminense. A LDU ia voar no Maracanã contra o Fluminense. Foi isso, né? Foi essa? Tomou um vareio. O Fluminense não jogou bola, jogou não, jogou contra a LDU. Aqui foi do Flamengo, não era Flamengo. Não. Lembra? Que ele falou assim, o Flamengo, a logística é muito impossível. Aí ele falava assim, a última são 8 horas de viagem. Eu falei, cara, é melhor não ir. Da WO, cara, é muito longe, tá louco. Tem pouco tempo agora, o jogo da volta da Recopa. O jogo do Flamengo. Recopa, a LDU ia engolir, falou, olho vivo, hein, a LDU no Maracanã. Não tem nada de altitude vareio, não viu bola. Foi jogo do Flamengo. Não viu a bola ali. Cara, não sabe de nada. Aqui, ó, seguinte, tem a decisão do Campeonato Carioca no meio dessa conversa contra o Nova Iguaçu, né? E aí tem o deslocamento, tem a logística, tem o deslocamento aí do Flamengo para fazer o jogo da Libertadores também. É bom lembrar que o ano passado o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista contra o Água Santa e aí ele foi com o time reserva contra o Bolívar. Para jogar o jogo de volta da final. Tomou 3-1 e depois não fez diferença nenhuma na vida. Fez os outros 15 pontos. Os 15 pontos, depois completou, né? Gabaritou os outros jogos, né? E aí no jogo contra o Água Santa na volta, meteu 4-0 e acabou com a brincadeira do Água Santa. Coincidentemente, o Bolívar está nesse grupo. Exatamente. Então, o Flamengo tem que fazer a sua análise ali, porque o Flamengo tem uma possibilidade muito grande, quando a gente fala de passa fácil, assim, tem uma possibilidade muito grande de cravar 18 pontos ali. Sim.
E isso é a melhor campanha da fase de grupos, o que vai lhe dar o direito de decidir em casa até semifinal. Para mim, o Flamengo sobra. O Bolívar é a segunda força. Milionários é ruim, tem 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas no campeonato colombiano, que já é um campeonato de nível técnico bem questionável, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo nessa hora, e isso vai acontecer durante a Libertadores, tem que escolher se a prioridade é tentar somar os 18 pontos ou se a final do estadual contra o Nova Iguaçu é mais importante. Eu vou até um pouquinho além. Eu acho que o Flamengo ele é um time montado. Dá para ganhar ambos, mas... Não, o Flamengo para mim vai ser campeão carioca, com todo o bom trabalho do Nova Iguaçu. O Flamengo, para mim, eu acho que o papo dele pode até ser outro, porque quando esse time é montado e a gente fala da consistência desse time e a gente olha para o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele vai negociar com a arrancada dele do Campeonato Brasileiro. Não, também. Ele vai negociar com a arrancada dele no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, para mim, ele começa com 12 pontos nesse grupo. Ele precisa se colocar, ele precisa se comportar, precisa vencer os jogos dele em casa, e eu acho que o jogo dele contra o Palestino ele precisa vencer. Ele pode vencer, não é que é preciso, não tem obrigação dele, ele pode vencer. Eu acho que o Flamengo tem 2 times. Mas parece que dá pra mais ameaça tirar pontos? Não, pelo contrário, tem menos ameaça, então eu tô contando as 3 vitórias em casa e uma vitória contra o Palestino fora. Eu acho que o Flamengo, Milionários também. Eu acho que o Flamengo precisa se posicionar como um time que larga de 12. O Milionários no jogo de ida e o Bolívar fora. O Bolívar fora que é o jogo arriscado. Não, então, aí eu acho que a gente pode ver se vai ser 16, se vai ser 15, se vai ser 12. Só que eu acho que a gente... Também, né? A gente não pode ser incoerente porque a gente está falando do início de ano do Flamengo. Joga bola, fez bem crescido temporada. Não, é chatíssimo jogar lá. Por isso que eu acho que esse Flamengo de 18 pontos... O City tá lá, né? Sim. O Bolívar é do Grupo City. Vai diminuir o investimento nessa temporada, viu? Mas tem uma questão de saber o que se faz e onde se joga. E eu acho que a gente também... Assim, não me entendam mal, mas acho que sempre que a gente passa no... Quem vai fazer 18, e o passar fácil não necessariamente é isso, eu entendo. Pode ser 16, 15. A gente resvala em achar que não tem mais outros países disputando a Libertadores. E tem, e é difícil. Bom, se a gente achar que nem brasileiro... Vamos esperar o nosso... Tudo bem que tem a brincadeira da logística, mas é chato viajar, o final é chato jogar fora, é chato negociar... Ver se a gente acha que o brasileiro vai ser eliminado. Se a gente achar que todos os brasileiros vão passar, porque a gente realmente acha que os brasileiros estão muito à frente. Mas, gente, eu acho que os brasileiros... Economicamente estão mesmo. Os brasileiros realmente... Gente, se a gente pegar a lista... Os brasileiros realmente... Sim, os brasileiros estão à frente atualmente. É só você pegar o retroativo aí. Palmeiras, Fluminense, Flamengo são os que têm levado as taças. E eu tô falando só de resultado. Agora, se a gente for analisar futebol em campo, a gente vai perceber nitidamente também que os brasileiros estão à frente no futebol. Isso não significa vitória certa, porque camisa também pesa. E a gente tem River Plate, a gente tem outros times aí muito pesados que podem surpreender. A maioria aqui fala isso. Sobra no grupo. E grupo em que o brasileiro não sobra, você coloca ele como classificado. Claro, o campo pode mostrar alguma outra coisa, o momento de alguns times não é bom, mas... A Conmebol, ela não vai verbalizar. Até porque ontem, aquela autoexaltação do presidente Alejandro Domingues, que foi o sorteio, nada mais foi que isso, ele valoriza todos os muitos países. Só que a Conmebol, ela sabe tanto que há uma soberania, a gente pode falar assim, brasileira nos últimos tempos, disparidade, que ela não marcou o local da final da Libertadores ainda por causa disso. Pois é, a gente sabe que vai ser em Buenos Aires. O palco ideal para a Conmebol é o Monumental. Reformado. É o estádio ideal para isso. Só que há uma dúvida interna na Conmebol, como já houve em algum momento da Sul-Americana. Você lembra que a Sul-Americana, de um tempo para cá, eles começaram a reduzir o tamanho do final da Sul-Americana? Sim. Porque eles não querem mais aquela coisa do estádio enorme para times que não têm. Vocês lembram o constrangimento da final da Sul-Americana em Montevidéu? Sim. E independentemente de Covid, porque uma semana depois teve Palmeiras e Flamengo. Sim. Então, foi Bragantino e Atlético Paranaense. A Conmebol sabe que, novamente, a chance de você ter uma final com 2 brasileiros é grande. E ela tem dúvidas sobre qual seria a ocupação do Monumental uma final com 2 brasileiros. Ela tem dúvida. Então, ela só vai confirmar isso quando ela tiver uma noção maior dos times que podem estar. Nós temos uma coisa só. Você duvida que um Palmeiras e Flamengo bote 85 mil pessoas? Não é que eu duvide. Isso tem. Não é que eu duvide. Ela precisa... Não. E claro, não é capacidade total, tem uma série de coisas, mas... sim. Pelo menos ela tem um direcionamento. Nós temos uma coisa na América do Sul, e isso vai ser um dilema. Isso ela não vai gerar desgaste, porque a logística, se você vai ficar no hotel A ou B, se você vai fretar o voo X ou Y, isso não vai mudar. Então, se ela pegar e resolver o estádio, no caso, 2 meses antes,
45 dias antes, que ela não tem um problema de entrada, como foi aqui no Maracanã, por uma questão até de governo, né? Então dá para ela fazer, dá para ela ir calibrando. O que eu estou falando só é que há essa preocupação, como houve em outro momento com a final da Sul-Americana também. Tem uma coisa na América do Sul, porque essa é uma ideia europeia que a Conmebol adotou. Qual é o problema do jogo único na América do Sul? Que não é um problema... O problema é que eu tiro o sono do logística. Você não chega. Então, logística. Você não chega. Em maior parte das capitais da América do Sul, você não chega, não tem como 50 mil pessoas, 60 mil pessoas se deslocarem para lá rapidamente. Por exemplo, no jogo do... E não é só falando do Brasil, você pode ter outros países envolvidos. É isso. No jogo de Córdoba, por exemplo, eu entrevistei gente que vendeu metade do dinheiro do casamento e a noiva tinha separado do cara antes de casar para ver o jogo. Cara que conseguiu chegar na Argentina e depois tentou pegar carona para chegar em Córdoba. Cara, não tinha como chegar. Cara, isso é sensacional. Se matando que é sensacional. Eu falei que a Libertadores americana é uma aventura. O Che Guevara não pegou uma motinho e foi cruzando o nosso continente? Uma pessoa. Por exemplo, não é? Torcedor é Canádia, né? Não era Canádia? Che Guevara? Era. Então, cara, que aventura legal. Nosso continente, imagina. Legal. Que bacana. Então, você... Vamos todo mundo fazer isso. Buenos Aires é uma cidade... Ninguém tá... Buenos Aires, por exemplo, principalmente para o Brasil, é uma cidade que eu acredito que as pessoas consigam chegar, como chegou em Montevidéu. Mas a quantidade de cidades que você pode marcar antecipadamente um jogo e você sabe que as pessoas vão, é minúscula. Sim. É minúscula, óbvio, já chegar um time equatoriano e um time peruano. Aí você pode marcar em Quito, pode marcar em Lima, aí vão conseguir chegar. Mas aqui... Guayaquil foi meio dramático, né? Não, e tem outra coisa, dramático, é o tempo que você separa para essa definição. Aí a passagem já está custando dinheiro que ninguém pode pagar. Exatamente, aí hospedagem... Você consegue voar de algumas capitais de alguns países, não diretamente para Guayaquil. Mas você consegue fazer com uma perna só, com uma escala... Na Europa você se desloca com um monte de avião, trem, carro... Mas afinal é Buenos Aires, cara. Os brasileiros naturalmente já invadem... Você vai para Buenos Aires, o que você mais escuta é a gente falando português, cheio de brasileiro lá. Bom, vamos voltar para a nossa tire list. Então o Flamengo passa fácil? Essa é a decisão aqui da mesa? Fácil. Deveria. Muito bem.